Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a felicidade do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere do tempo presente, que o momento nós ainda vivemos encarcerados, sob o domínio dos pagãos, infelizmente. Irmãos, estava lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, achei uma leitura interessante, muito interessante mesmo, que fala sobre o Cornélio, centurião Cornélio. E eu vou compartilhar essa leitura com os irmãos, tá? Vou começar aqui a leitura. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Yarro, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Yarro em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Yarro que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Yarro. Vê, irmão, que bonita essa passagem? Que o anjo fala para ele: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Yarro. Você vê, que aqui é a fé com obra. Continuando aqui. Agora envia alguns homens a Jopé e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, enviou a Jopé. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jopé. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, soberano, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Yarro purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que está à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto,
desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procuras. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhes comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Iarro, e que tem bom testemunho perante todo o povo e a Rodim. Um santo anjo que lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disto, Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jopé seguiram sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu é. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidos muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um Yahudim associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Yahweh revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e ordenou-me: Cornélio, Yahweh ouviu tuas orações e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Porquanto manda buscar em Jopé a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e faze bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Yahweh, com o propósito de ouvir tudo quanto o soberano te ordenou a dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Yahweh não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todos aqueles que o temem e pratica a justiça. Esta é a palavra que Yahweh mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Yahushua, o ungido. Este, portanto, é o soberano de todos. Esta palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Yahushua de Nazaré, de como Yahweh o ungiu com o Espírito, verdade e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Yahweh é com ele. E nós somos testemunho de tudo o que ele realizou, na terra dos Yahudim, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Yahweh, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu
que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Iarro constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crer recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. Ó, irmão, que passagem linda, né? Que passagem linda. Olha o que fala nessa passagem. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crer recebe o perdão de todos os pecados, mediante seu nome. Você vê que aqui deixa claro que não ia ser o nome que ia ser fácil de encontrar. Por isso que Satã arrumou um jeito de trocar os nomes, né? Tirou o verdadeiro nome e colocou um nome substituto, que nós sabemos muito bem qual é. Continuando a leitura. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Verdade desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes e arrudim que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Verdade estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Iarro. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o Espírito Verdade. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Yahushua, o ungido. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Que leitura linda, né, irmão? Que leitura linda. Os irmãos veem que aqui o nosso Iarro, ele deixa claro, né? E a passagem aqui também deixa claro que a fé sem obra é morta, né? Temos que praticar boas obras, né? Você vê que tem passagens por parte de Paulo, que Paulo chega até a falar, né? Que a gente é salvo mediante a fé, não pelas obras, para que o homem não se engrandeça. Ao mesmo tempo, Tiago também tem uma passagem que ele também fala, né? Que a fé sem obra é morta. Aí fica aquele empecilho entre Paulo e Tiago. Eu prefiro pensar como Tiago, que a fé sem obra é morta. Não que também as obras salve alguém, mas aqui deixa claro, nessa passagem, também tem a passagem da Tábita também, né? Que Pedro também ressuscitou, né? Que ela era uma pessoa que praticava muita caridade. E por conta da caridade que ela fazia, muito bem aos povos, o pai pediu que Pedro fosse lá e ressuscitasse ela, pela bondade dela em praticar a caridade com as pessoas. E com esse centurião, a mesma coisa, através da prática da caridade, que chegou como oferta, né, oferta bem recebida a Iarro, né? E aqui deixa claro que temos que praticar a caridade, temos que praticar a caridade mesmo, né? Não adianta nada você ver uma pessoa em dificuldade, só ir lá falar para ela palavras bonitas e não dá ajuda nenhuma. Isso aí é a própria que diz a palavra, a fé sem obra. Entendeu, irmãos? Ninguém vive só de amor, né? Temos que, acima do possível, né, de acordo com a dificuldade que eu sei que todos nós temos, né, a situação não está boa, não está bom para ninguém, mas assim que possamos praticar essa fé com obra, que é a prática da caridade, temos que praticar sim.
né? Temos que ajudar, temos que praticar a fé com obra, né? Praticar a caridade. Né? No momento que a gente fala que a gente é salvo mediante a fé e não pela obra, também deixa também uma porta aberta, né? Para que a gente também não ajude as pessoas, porque da forma que é falado, dá aquela impressão que não é pela obra, e sim pela fé. Isso aí deixa brecha para que as pessoas não pratiquem a caridade. Então eu acho muito bonito a colocação de Tiago, que a fé sem obra é morta, e é morta mesmo. Temos sim que praticar a caridade. A fé viva, né? A fé com obra. Tá bom, irmãos? Fiquem todos nessa noite com a felicidade do nosso Pai Yahweh.